Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 151 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências-chave, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a perceber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que fazem da sua imagem comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Cremildo Magaíza, cristão, profissional bancário, escritor e empreendedor. Bem-vindo ao nosso podcast, Cremildo. Muito bom dia, boa tarde, Dr. Antônio. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui no vosso podcast, Chá. Muito obrigado pelo chá também, eu sou adepto de chá e ter esta oportunidade de poder falar de liderança, certamente vai ser uma grande oportunidade de partilhar experiências, vivências ao longo deste processo na minha vida. Então, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Como é que um chá pode estimular o Cremildo para falar de liderança na prática? Ok. Bem, porque o chá permite-me relaxar, permite ter prazer, e creio que quando nós relaxamos temos prazer, temos possibilidade de explorar com maior facilidade e praticidade as nossas convicções e, quiçá, influenciar o nosso meio. Quanto melhor nós estivermos com nós próprios, conseguimos facilmente ser mais empáticos e condicionar-nos a funcionar na nossa plenitude. Então, o chá ajuda-me a relaxar e exibir uma melhor performance disponível em função da necessidade do momento. Tenho uma coleção de chá, que sempre lá visito. Tenho colegas que gostam de chá, então depois do almoço um chá. O chá é uma forma de união para mim também, uma forma de união e troca, partilha de sabores. Excelente. Obrigado. Um dos vários pontos chaves que falou sobre o chá é sobre dar assim confiança. Diz que o chá lhe dá conforto, dá-lhe tranquilidade e sensação de bem-estar, pois isto condiciona a performance. Gostava de perceber o papel do amor. O amor em tudo, o amor em liderar, o amor em servir. Qual é a importância do amor como expressividade da liderança? Bem, eu diria que antes até de atacar primeiro esta resposta, muitas das vezes é uma tendência de perdermos em habilidades técnicas. Eu costumo dizer que habilidades técnicas são necessárias porque nos permitem executar, transportar o que nós temos dentro de nós e até magnificar. Mas dependendo da base com a qual nós estamos a construir,
o impacto vai ser magnificado ou não, ou vai ser positivo, transformador ou não. Pode ser transformador pela negativa, mas digo transformador e duradouro pela positiva. Creio que o amor é um sentimento necessário e um material crítico para produzir impacto sustentável nas nossas vidas e nas vidas das pessoas. Digo isto por quê? Porque em momentos de desafios, em momentos que necessitamos de superação, precisamos desta força motriz para continuar a avançar. E nisto, há dias assistia a um filme, um seriado, que o protagonista principal chegou num momento derradeiro em que ele estava entre a verdade e o amor. Em que se ele contasse a verdade, alguém que ele amasse poderia estar em maus lençóis. Mas o amor também é isto, é atuar no melhor interesse daquela pessoa. Não é mentir, não é ocultar, mas procurar atuar com base na verdade. Porque o amor é muito próximo da verdade. É próximo de todos os princípios e realidades superiores. Então, e a decisão dele foi bastante impactante. Que naquele momento, quando eu estava a assistir ali, fiquei tão vislumbrado que vinha no meu coração que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, não poupou o seu filho. Quer dizer que o amor verdadeiro é necessário e fundamental para construir as organizações e sustentar performance a longo prazo. Porque muitas das vezes podemos usar ferramentas, processos, mas isto é para comunicar, é para facilitar a realização de alguma coisa. Mas a força motriz, se não for a correta, os resultados finais não vão ser ideais. Há quem diga em temas de desenvolvimento ou transformação organizacional ou melhoria contínua, garbage in, garbage out. Se o amor não está lá, havemos de dizer, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, o amor tem que estar lá no chá da liderança. Excelente, muito obrigado. Como é que o Cremildo expressa esse amor desde o momento em que pensa a liderança, a estrutura, planos estratégicos, como é que comunica esse amor, como é que monitora esse amor no seu trabalho e nos vários campos que serve? Eu valorizo uma coisa central, é claridade. Tem que conseguir comunicar a visão, o que queremos concretizar. Feedback constante. Conseguir dar e receber feedback. Então, garantir que temos a visão clara, formulamos os planos, as sistemáticas, as metodologias, mas também temos esta interação, este dar e o receber. Porque há um risco muito elevado de, como líder, achar que eu sou simplesmente o dador. Não. O líder não deve se orgulhar em que depois dele, onde quer que ele vá, conforme a sua fé, nós sabemos pela nossa fé onde é que vamos, que os liderados de alguma maneira lhe superaram. Porque se ele esteve na vida dos liderados, deu e recebeu, ele dá porque tem alguma coisa para dar. Se recebe, aprimora-se, pode dar cada vez mais. E neste processo de lapidação, homem, é um dos momentos críticos que eu utilizo na minha liderança, porque consigo ouvir feedback negativo, feedback positivo. O feedback positivo, como diz um dos meus grandes líderes, Diácono Belmiro Nhamitamo, ele deve ser tratado como pastilha. Mastigar, bastou terminar o açúcar, ponto final. On to the next one. O que queremos concretizar a seguir. E não ficarmos prendidos nas vitórias passadas. Por isso que alguns até foram perguntar, o que tu estás a fazer aqui? Porque às vezes estamos em sítios que já não devemos estar lá. E quando recebemos este feedback, deve ser de coração e de peito aberto. Ontem, por exemplo, um dos membros da minha equipa dava um feedback. E eu lhe recomendei, estamos num contexto de segurança psicológica. Fica à vontade e fala. Ele dizia, numa determinada atividade, nós começávamos a ficar meio que constrangidos. Por quê?
Tu nos pedias alguma coisa, mas quando chegava até ti, víamos um conjunto de transformação, mas não conseguíamos perceber por que nos pediste isto, se querias fazer de uma forma diferente. Eu dizia, ok, então o meu problema, e eu assumi ele diante dele, o meu problema convosco era claridade do meu feedback, hein? Vocês têm confiança de que eu sei o que estou a fazer e porque é que estou a fazer, mas não vos transmiti. O vosso trabalho como tal, agreguei, deu um fim, mas não consegui voltar. Ok, muito obrigado por este feedback. Eles até diziam, estas são as palavras, quem disse isso foi um dos membros, não vou mencionar o nome, mas acho que é um bom exemplo, podemos considerar teórico. Ele dizia que, olha, há vezes que nós dizíamos que isto vai para o Matsinho. Ele vai validar, a CNE vai validar os resultados. Eu dizia que, ok, é assim que vocês interpretavam. Então, acho que de repente poderiam até confundir o meu nome em vez de Cremil dizer Matsinho. Ok, é um Matsinho teórico, não um Matsinho que existe, não uma CNE, conforme alguns estejam a analisar. É mesmo para trazer alguns resultados, como é que as pessoas interpretam a nossa atuação quando não agimos com transparência, não comunicamos de volta, porque não estava a agir com ausência de integridade, mas não completei o loop, porque pedi, fiz e voltei para vós. Está fechado. Considerar as pessoas, trazer as pessoas para todo o processo, e não tão somente para peço isto, faça e eu só volto para trás com o chamboco quando não cumpriu a regra A ou o procedimento B. Excelente. Qual é a importância da autenticidade? Esta que estava aqui a dizer-nos há bocado, na forma como nós passamos a informação e depois vamos atrás, ainda que não haja um regresso espontâneo das pessoas, mas nós ainda sentimos que fazemos parte do processo e vamos atrás deste feedback. Qual é a importância da autenticidade para nós sermos verdadeiramente genuínos àquilo que queremos e àquilo que são expectativas de acontecimento, sobretudo na questão da responsabilização? Como é que vê a importância da autenticidade nesta questão? Eu diria que a autenticidade é um privilégio de poucos, é um caviar, porque a autenticidade implica ser verdadeiro primeiro consigo próprio. Aceitar quem tu és, como tu és, onde estás, as tuas inseguranças, os teus constrangimentos, as tuas insuficiências e navegar à vontade nisto. Navegar à vontade nisto para expressar livremente aquelas que são as minhas ideias, aquelas que são as minhas convicções. Ciente de que nem todos vão partilhar com elas. Afinal de contas, se todos partilhassem, compartilhassem do mesmo understanding que eu tenho, eu seria eles. Mas eu tenho a minha unicidade. A questão é, será que eu estou confortável com quem eu sou? Porque logo, mas isto trata-se de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e um pouco também de ausência de medo de crítica. Perceber que efetivamente há alguns que podem não me aceitar, mas eu não faço as coisas para ser aceito. Eu faço porque está baseado na minha convicção. E a minha convicção bastou ser baseada na verdade e a minha atuação ser respeitosa e cordial. Totally comfortable. Que é isto que eu devo fazer. Naturalmente, quanto mais conseguimos ser autênticos, as pessoas notam, emitimos um outro tipo de energia, porque nós estamos a tentar fazer mais nada diferente daquilo que eventualmente nós temos dentro de nós. E esta autenticidade, creio que é um elemento fundamental mesmo para elevada performance, porque os indivíduos têm a liberdade de expressar as suas ideias, convicções, porque as organizações são feitas com base em ideias. Então, quando eu consigo ser autêntico, consigo dizer que não, meu ponto de vista, com todo o respeito e no timing correto, é este. Independentemente do se eu não estou a atacar o ego de ninguém, mas é mesmo este. Eu acredito que a autenticidade
é uma commodity rara, porque efetivamente ser autêntico implica em questionar e falar determinadas coisas que podem colocar algumas pessoas meio desconfortantes. Eu recordo de uma questão, eu meditava, tive a oportunidade de questionar um líder de uma grande organização. Eu perguntei diante de umas tantas pessoas. Eu perguntei, olha, tu és o líder de uma organização, por motivos profissionais não vou mencionar se é, mas é uma grande organização. Eu perguntei a ele, como líder, qual foi o teu maior erro, tu como líder? Ele caracterizou-se conforme os aspectos específicos da sua personalidade. Isto depois relevou a um nível B da conversa, que ele disse que é importante que cada um de nós, no fim disto, consiga fazer um self-assessment. O que eu faço, ou o que me fizeram, que eu gosto, ou quando fizeram determinadas coisas com meus líderes, como é que eu me senti? Então, entender essas coisas, ser autêntico, mas também para reconhecer a dor. Só precisa estar com ela própria, precisa ter algum nível de vazio, algum nível de consciência aberta para que possa digerir que não gostei disto, então não vou fazer. Mas aqui não está este tempo. Excelente. Em que momento da sua trajetória cristã começou a compreender a importância de transportar a sua fé para todos os ambientes? Temos, por exemplo, o caso dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, que eles serviam no templo, eram sacerdotes, estavam sempre junto à arca, mas mesmo assim os filisteus atacaram-lhes, mataram-lhes e ainda levaram a arca. Significa que eles ficavam perto da arca, mas não tinham essa autenticidade, não estavam realmente comprometidos com a arca. Em que momento é que começou a transportar de forma consciente a sua fé cristã para os outros ambientes? Ok. Foi acidentalmente. Na verdade, não houve um determinado momento que eu decidi e me apercebi que isso estava a acontecer. Mas, como eu já percebi algumas coisas de desenvolvimento pessoal, eu percebia que se eu continuasse fiel à mensagem verdadeira, logo que estiver cheio com relação a mim próprio nos momentos anteriores, da palavra, da verdade, ela vai se exteriorizar por si própria. Então, o meu trabalho era continuar a encher, porque eu sabia que o princípio funciona assim: da abundância do coração, a boca fala. Eu sabia que inevitavelmente. Agora, houve um contexto surpreendente que eu percebi que já tinha começado a exalar com a minha equipa. Pela graça de Deus, são cristãos. Um deles até congrega na mesma congregação que eu, então acabou sendo um pouco mais simples, de vez em quando ir lançando um snack espiritual para lhe atiçar. Mas foi quando a líder da nossa equipa mencionou numa reunião estratégica que tivemos, mais confortável, etc. Confortável ou desconfortável, mais casual. Que alguém falou que queria ter um pouco mais, queria se encontrar com o Senhor, não é? Então a minha líder conheceu a líder da equipe que fazemos parte, todos nós, não é? Disse que o Cremildo, o fulano, são fervorosos nisso, talvez até possam te ajudar. Então foi aí que eu percebi, pelo feedback das pessoas, que eu já estava confortável comigo próprio, e já conseguia dizer, tenho um programa na chat, eu vou continuar a trabalhar mais tarde, vou finalizar tudo isto, mas vou a chat porque tenho que concluir esse aspecto. Foi realmente acidental, não programei, mas quando me apercebi de que este impacto já vinha acontecendo, deixei ele
fluir apenas. E ontem, veja que aconteceu o seguinte, estava para comprar alguma coisa depois do almoço, então estávamos 3 indivíduos na fila. Estava um colega, estava um líder da organização, que é pastor. Então aquele colega diz, do you know that he's a pastor also? I feel like, yeah, I am the one. E ele já sabia da minha fé, olhou para mim, começou a rir. Chilo, e eu te disse, we should take you also to be a pastor with us, since you are already talking about this issue. Então percebi que quando nós aceitamos, mas também por outro lado é graça, porque em algum momento eu tinha alguma barreira para expressar a minha fé. Hoje em dia é a convicção que eu tenho e sei que funciona, e porque ninguém pode me dizer o contrário, porque as coisas que eu vi, as coisas que eu toquei, eles não sabem, mas eu sei. E estou confortável plenamente. Alguns dizem que não, é fanático, mas um pouco para a direita, esquerda. Respeito, porque no passado eu já disse o mesmo. Esses chicheiros já começaram. Essas histórias dos vossos dízimos já começaram. Só querem a nossa mola. Já estive lá. Mas quando usa essa expressão, este bichinho, não é? Não que o seja, mas gosto do poder da expressão, não é? Quando entra, pela graça de Deus, porque muitos ficam expostos, provavelmente não são tocados, mas por alguma razão afetou as minhas convicções. Passou de graças a Deus e que isso se expresse livremente. E ao longo do tempo vamos percebendo que há pessoas, há indivíduos, independente da área, que precisam ser tocadas por esta virtude. Alguns deles não sabem. Alguns deles vão ouvir esse podcast e vão dizer que sim, eu preciso baixar um pouco a guarda e talvez ouvir de forma diferente, porque eu sofria tanto, mas encontrei paz. Alguém que eu disse que, olha, sabes que eu era extremamente rude. Ele disse, eu não consigo te imaginar. Eu disse, mesmo eu procuro aquele criminoso. It's not there anymore. Mas eu sei o que aconteceu. Quer dizer que a minha vida é bastante simples. Bastante simples. Faço poucas coisas. Mas eu gostava de ler muito. Antes mesmo de ter aceito Jesus Cristo como meu Senhor Salvador. Mas a leitura não me deu o que eu estou a perceber e viver agora. Foi a leitura da fé, a minha aceitação da fé, que comecei a perceber que assim, existem verdades superiores, existem verdades inferiores. Isto é aquilo que eu preciso para sempre. Todo o resto vai passar, mas isto nunca vai passar. Excelente. Como é que, digamos que o líder Cremildo vive o seu propósito? Qual é o seu propósito, Xavier? Como é que eu vivo meu propósito? Meu propósito é liderar e transformar vidas. Liderar e transformar vidas. E eu dizia que se eu não estivesse a trabalhar na banca, eu estaria no ensino. Eu gosto de edificar. Eu gosto de partilhar experiências. E estou a fazer uma magnitude que quero amplificar. Porque até existe aquela questão que se coloca, se pudesse fazer isto de borla, ou qual é a atividade farias de borla, e aceitaria dizer, liderar e construir pessoas. Por uma razão muito simples, porque percebo que pessoas precisam de apoio. Muitas das vezes as pessoas não têm uma rede de apoio que lhes possa ajudar a edificar-se noutras dimensões, por diferentes níveis de insuficiências, por fatalidades da vida. Eu, por exemplo, para conseguir lidar com diversos aspectos da minha infância, etc., precisei de aprender várias coisas, precisei de conhecer pessoas. E este ministério das pessoas que permite com que alguns possam andar do seu propósito. Recordo-me agora de alguém que
eu sempre que lhe via, éramos colegas, até, posso mencionar o nome, acho que é necessário, até de novela, foi alguém que me ensinou muito sobre liderança. O que acontecia? Eu já tinha em minha mente que eu quero ser o melhor dos melhores, mas puxava todos para vamos ser o melhor dos melhores, mas numa burrice completa, porque não levava em conta as necessidades das pessoas, não levava em conta as suas convicções, as suas emoções, não trazia o clima correto para que as pessoas pudessem cooperar para fazer o que tinham que fazer. Mas depois nos tornamos tão grandes amigos, porque eu disse que não, eu cometi um mistake, mas não sei porque, eu já estava na fé, mas que ele vinha assim, um mistake que eu estou a cometer aqui, mas não sei qual é. Então, depois de nós conversarmos, depois de eu ajustar determinados traits, caráter, aspectos de caráter, atitude, depois de adquirir mais conhecimento, tivemos uma relação completamente diferente. E eu me apercebi que ele passava por desafios e que se eu não tivesse me desenvolvido, provavelmente não teria tido a oportunidade de construir aquela amizade. E em tantas outras situações, porque eu percebo que o nosso nível de desenvolvimento pessoal, digo isto sempre baseado nos princípios da verdade, materiais, naturais, devidamente aplicados, nos permitem viver uma vida mais feliz, mais realizada. Porque já não há muitas dúvidas, nem tudo como impacta a nossa vida, como impactaria se a nossa mentalidade, a nossa filosofia fosse baseada em princípios, em basófias, em contos, entre outros, questões culturais improdutivas. Algumas delas não, sim, outras não. Agora, eu vejo-me a fazer isso à escala nacional. A escala nacional, porque nós temos um país desafiado, que é um país, eu penso, as pessoas dizem, o país tá mal, mas eu vejo, é um país com elevadas potencialidades. O meu sonho de Moçambique, hoje, depois da experiência espiritual, etc., é um Moçambique extremamente melhor, que é depois das dores de parto, ver a criança precisa de leite, precisa ser cuidado, vai ao pediatra, precisa de alguns anos, depois é um ser humano completo e funcional, mas já era completo no princípio. Quer dizer que não é uma questão de que o país está a ver o seu processo. Agora, nós que nos vemos como líderes, nós que achamos que alguma coisa pode ser feita de forma diferente, temos que nos erguer, temos que... se acho que a política precisa de mais integridade, digo na terceira pessoa, ouvindo, alguém pode dizer isso. Ok, o que é que tu estás a fazer agora? Não podes fazer nada. O que é que tu... tem que haver uma autorresponsabilização, porque eu nasci em Moçambique, num tempo como este, para concretizar um propósito consistente com a época. Quer dizer que estou no sítio certo, no lugar certo, na hora certa. Faltam-me ferramentas quais? Para quê? O Steve Covey diz começar confinamento. Eu vejo expandir o meu impacto, principalmente nas comunidades. Tenho um programa de desenvolvimento pessoal que o meu foco agora são as comunidades. Quero mesmo massificar, até penso mesmo em criar um programa ou participar de alguma instituição, tenho um programa comunitário de um slot para dar este tipo de informação. Porque informação certa, no momento certo, dosada da maneira correta, é poder. E as pessoas o que precisam é informação. Dou exemplo no meu livro É Possível Vencer, que, olha, o Cremildo que nasceu em Moçambique, com as experiências que teve nos Estados Unidos, seria outro Cremildo, porque existem fatores exógenos que nos condicionam, mas o espírito do Cremildo é o mesmo. Quer dizer que existe uma essência que, independentemente da localização geográfica, aquele espírito não é alterado. A formação nos ajuda a performar, a canalizar nossos dons, a ter utilidade superior ou inferior. Porque é utilidade em termos de produzir produto, mas em termos de valor, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Tem 10 milhões.
Pois, tens 10 milhões de impulsos num sítio, mas já sei muito ácido. Interessante. Como é que nós podemos transmitir uma mensagem como um pregador, como se apresentou o rei Salomão como sendo o que ele é? Estamos diante de uma audiência típica moçambicana de jovens que querem resultados imediatos e olham para nós como uma referência por termos feito uma certa trajetória, mas nós queremos transmitir uma mensagem que se comunica com as pessoas, não uma mensagem eventualmente para colher aplausos. Como é que nós fazemos a leitura deste ambiente e conseguimos nos abstrair das pressões internas que os olhos, 1000 olhos ficam a olhar para nós como alguém que vai trazer uma resposta a 1000 problemas que tem, nós não saiamos daquilo que é a linha e conseguimos ser efetivamente esses comunicadores, esses coelhos. Eu creio que talvez começaria o discurso dizendo easy come, easy goes. Se vem fácil, provavelmente vai desaparecer fácil. Porque todos nós, provavelmente os pais, queriam ter uma criança, mas conseguiram respeitar o tempo. Não foi no momento em que soube que a mulher estava grávida, que a mulher saiu e voltou a dizer, onde está o bebê? Não foi assim. Há um processo, há um acompanhamento, há um período de gestação, há cuidados. Aquela criança precisa de ser levada ao pediatra, precisa ser devidamente alimentada. O bife é bom e nós gostamos, mas para a criança não é o ideal, mas depois de um determinado momento poderá comer sem nenhum problema. Agora, porque efetivamente nós vivemos num mundo em que a rapidez está a ser bombardeada em todos os lados. É muito normal que as pessoas queiram ver resultados rápido. E em alguns casos é possível, através da eficiência, ter os melhores resultados de forma rápida. Mas o problema de gostar de resultado rápido é não entender a fórmula. Porque bastou entender a fórmula, vai reproduzir o mesmo resultado mesmo depois de falhar. Há várias estatísticas dos milionários, pelo menos, falharam 1 ou 2 vezes. Mas depois das suas falhas, conseguiam recuperar as suas fortunas ou replicar muito mais rápido. Mas o que é que efetivamente aconteceu é que eles dominavam o processo. Quer dizer, as circunstâncias sempre vão existir, mas o processo aplicado em diferentes contextos. Good. Eu a dado instante dizia, isto volta-me agora ao coração, que eu gostaria de ser o melhor entre os melhores. Mas quando tive a oportunidade para ir para os melhores, entre aspas, não vou mencionar aqui em que contexto, havia um frio na barriga. Não, porque eu quero conscientemente, mas dentro de mim, e se eu não performar, está a perceber que é falta de conhecimento, porque eu até outro dia dava um exemplo a alguém quando conversávamos. Se nós estivéssemos aqui no estúdio, lâmpadas apagadas, uma coluna, um rugido do leão, provavelmente eu até parti o vidro, out. Mas se notasse que é uma coluna, assim, mas o rugido é o mesmo, o local é o mesmo, porque faltava luz. A luz entende-se por sabedoria, porque logo que é a interpretação correta do fenômeno, sabe? We know. Da mesma maneira que a palavra diz, when is a casting down, quando as pessoas disserem que, às vezes tenho esta oportunidade de conversão, porque ouço muito a palavra em inglês e para traduzir sempre pode levar aqui algum tempo. Diz, when people say there is a cast down, we will say there is a lifting up. Estamos aí para baixo. Nós dizemos estamos aí para cima. Não, porque percebemos qual é o processo. Porque o estar a ir para baixo significa para algumas pessoas que em tempo de crise nós vamos estar em crise. Mas existem culturas e o maior desenvolvimento de uma sociedade, etc.,
em momentos de crise. Mas se se faz leverage, e isto podemos aplicar nos processos da vida, ok, não está, por exemplo, o indivíduo possa dizer que eu quero um resultado rápido para o meu casamento, ok? O que é que tu entendes sobre casamento? Muitas das vezes o que acontece é isso. O que é que entendes sobre aquilo que tu queres melhorar? O que é que tu entendes? O que é que entendes do negócio de sucesso? Quer ter muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro é sucesso. Mas são as convicções. Porque uma vez que o princípio está lá, e eu creio que as pessoas podem entender isto facilmente, desde que transmitidos com base na verdade. A pessoa pode dizer que quer comer um hambúrguer no almoço. Mas sabe que existe um processo para vários supermercados, escolhe o tipo de hambúrguer, o ovo, quer queijo, não quer queijo, quer salada, ok, depois está o processo de preparo, a temperatura ideal, tem que ter a frigideira, entre outros. Quer dizer que explicado às pessoas com praticidade, e independente da audiência, provavelmente já diz, sim, mas tem razão. Quando tu sais, imagina que sucesso, o ser bilionário que alguém queira, seja comparado a sair de casa para o trabalho. Alguns dias chovem, outros não. Mas quando eu tenho que sair de casa e saio vestido, tenho a certeza que não sou Superman. Primeiro vem alguma coisa, depois vem as calças. As piugas não vêm nas minhas mãos. Quer dizer que cada coisa, logo que estiver no seu lugar, a harmonia é produzida. Portanto, explicaria nesses termos, é importante obedecermos um processo, porque os resultados rápidos é possível ter, sem dúvidas, mas desde que os resultados rápidos sejam alinhados com a verdade e a realidade e sejam sustentáveis, melhor ainda. Mas se forem games, pessoas ficam a fazer sinaléticas estranhas, tem um way, sabemos todos onde é que vai terminar. Excelente. Qual é a escola de liderança que se socializa e quem são os líderes que se inspiram? Ok, em termos de líderes, especificamente, eu creio que existe o líder maior, que é o Jesus Cristo, porque que há vários exemplos e princípios de lideranças que estão extraídos lá. Alguém que admiro bastante também é o meu pastor, o pastor Kené Homem. Eu voltarei para ele a seguir. Tem o John C. Maxwell, que é alguém que ouço bastante a si próprio, por uma razão muito simples. Mas talvez voltar para todo homem casado, bem-sucedido no seu casamento, feliz. Eu admiro mesmo, porque para o núcleo do sucesso está na família. Se um indivíduo consegue liderar a sua família com perfeição, provavelmente consegue liderar todo o resto. Então, homens casados, por isso dizia a si próprio, homens casados com uma família e uma família funcional. Para mim sou topo de gama, porque no fim do dia esta é a primeira derivada. É o núcleo. Um líder, para ser um líder verdadeiro fora, tem que ser um líder verdadeiro dentro. Porque o que acontece fora é só magnificar. Não vai dizer que eu sou um bom líder no trabalho, mas em casa sou um fracasso. Não és um bom líder. Até porque o que nós vemos na nossa sociedade decorre daquilo que acontece nas famílias, nas comunidades, etc. Genericamente, admiro também todo pai de família que consegue cuidar dos seus filhos, porque provavelmente está a produzir o maior material necessário para a continuidade das sociedades. Todos os pais, todas as mães que edificam, santificam e orientam, esses são os maiores líderes. Admiro também o Jeff Bezos, por causa dos princípios por debaixo da sua liderança, que é
foco em produzir valor e entregar ao cliente, porque a essência do negócio é construir valor, soluções para as pessoas, e a perspectiva deles de obsessão do cliente, perceber como é que nós tornamos eles cada vez mais à vontade, mais como é que servimos melhor, porque o princípio precisa ser aplicado ali mesmo, servanthood. Como é que nós lhes servimos melhor? Como é que nós nos estruturamos da melhor maneira para poder capturar as suas necessidades e poder concretizarem. Recentemente há uma figura que chamou-me a atenção, Harriet Tubman, que faz parte da história da liberação dos escravos dos Estados Unidos. Porque, escravos são indivíduos extremamente perigosos, porque há alguns escravos que não sabem que são escravos, e esses provavelmente é que podem ir contra a revolução. Porque, eventualmente, estão considerados escravos como um indivíduo privado da liberdade de se expressar como indivíduo, e tenta ser reduzido para uma classe inferior daquilo que eles são. Por isso que escravidão é uma coisa terrível, porque é reduzir a natureza superior a uma natureza completamente inferior. Admiro bastante Nelson Mandela. Quando li o livro dele, Long Walk to Freedom, fiquei like, uau! Como é que um indivíduo conseguiu manter a sanidade depois de tantos anos preso? E como é que ele saiu de lá sóbrio? Não procurou criar revenge com o sistema extremamente opressor. Falo daquilo que vejo, para dizer que mas tem um XPTO. Não, falamos daquilo que podemos ver. E como conseguiu combinar os dois, o opressor e o oprimido, na mesma cadeira, mas por um propósito comum. Porque o target tem que ser esse. Não é muito sobre teste uma chicotada. Ok, tudo bem, mas se eu quiser ficar toda hora pensando na chicotada, há um propósito maior, há uma nação, há indivíduos. E por muitas das vezes, principalmente para os líderes políticos, alguns deles podem não ter esse presente, que há gerações impactadas por decisões que vão ser tomadas. Então, quando o indivíduo como Nelson Mandela, se Deus, anos que... E outro patriota que eu admiro bastante é o antigo presidente Armando Emílio Guebuza. Eu admiro bastante. Eu admiro bastante por uma razão muito simples. Eu nunca tinha visto um presidente patriota ter contato com ele próximo, que tinha interesse em defender a sua nação. Falo daquilo que eu vejo, demonstrava amor pela nação moçambicana. Todos os heróis da luta de libertação nacional, uau, também, porque sem o seu contributo não estaríamos aqui. Então eles foram líderes, abandonaram tudo que tiveram a abandonar. Esta é uma oportunidade mesmo de render-lhes homenagem, porque efetivamente travaram a luta que tiveram que travar. Agora estão a fazer passagem de pastas. Nós temos que travar as nossas lutas também pelo nosso país. Uau, interessante. Como é que o líder Cremildo, por fim, prepara-se para poder se juntar com a sua equipe no seu espaço particular, privado? Uma preparação em termos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Ok. Em termos de preparação, no passado eu baseava muito naquilo que era os meus desejos pontuais. Mas ao longo do tempo comecei a aprender a submeter-me à minha visão. Porque nas diferentes esferas tenho a oportunidade de liderar diferentes pessoas. E a preparação máxima que eu procuro fazer é
partilhar a visão. Uhum. Partilhar a visão, seja da área em que eu opero, seja ao nível do ministério, seja da família. A visão que eu tenho é esta. Uhum. Comunicamos, partilhamos. Alguns vão aderir, outros não. Querem fazer esta viagem? Sim, não, talvez. Outros detratores, outros neutros. Daí, desenvolvo a mim próprio para que eles possam ser a força motriz, porque o Maxwell partilhou uma lei bastante interessante. Uma pessoa é número inferior para fazer, não é suficiente para fazer uma coisa grande. Então eu percebo que precisamos de pessoas preparadas. Então, é meu trabalho como líder desenvolver a mim próprio para lhes conduzir, para que cada um deles esteja posicionado onde deve estar posicionado para sair do ponto A para o ponto B. Procuro ler sobre as áreas da minha atuação, estratégia, treinamento, comunicação. Procuro sempre estar atualizado e desenvolver. Espiritualmente, procuro cada vez mais ser sempre consistente na igreja, nos cultos, nos programas e ler a palavra com alguma disciplina. Fisicamente, é uma área que tem sido negligenciada um pouco recentemente, mas nos tempos passados tinha muito gym. Mas é uma transição, é consequência de uma transição que também já me apercebi. E pretendo voltar a investir fisicamente muito mais daquilo que tenho investido agora. Agora, mesmo para finalizar, eu acredito como líder, uma das coisas que eu procuro sempre fazer, agora talvez com um pouco mais de intencionalidade, é ao longo do dia a dia procurar compreender melhor as emoções que eu desenvolvo, que tenho nos diferentes contextos. Por que de repente senti-me irritado com uma determinada situação? E ir procurar lidar com esta situação. Por que provavelmente estou a sentir-me inseguro? Com medo. Por quê? Porque muitas das vezes, para não dizer a maioria delas, são áreas que eu ainda não trabalhei. E estão a dar-me um report card que, para tu conduzires melhor a sua equipa, faça isto. E me apercebi de uma outra coisa, que é, eu tenho que conseguir decrescer o suficiente para que eles se expressem, magnifiquem. Eu só digo, cada um na sua posição, façam o vosso show. Se trabalhamos bem é porque isto é tão simples que alguém não vai dizer que não, os jogadores no campo é que são bons, não era necessário treinador, ok? Tudo bem. Sabemos que a equipa é composta de treinador também. Então, é assim que eu tenho preparado. Fiel à minha visão e fiel mesmo às necessidades individuais. Conseguir ouvir a cada um deles. Conhecer pessoalmente a cada um deles, aqueles mais próximos de mim no processo de liderança. Não é possível estar próximo de todos na mesma dimensão e também conseguir dar um acompanhamento à medida, porque entendemos que as pessoas estão... a percepção e a citação da minha liderança está em diferentes níveis para diferentes liderados. Então, compreender e cultivar para cada um deles e entender qual é o meu papel para cada um destes. Existe a intuição também. Uso bastante a intuição, a instrução do Espírito de Deus e simplificam bastante. Muitas das vezes vejo que a intuição é um dos aspectos críticos da liderança, porque muitas das vezes não sabemos o que dizer, mas dizemos a coisa certa e vemos pessoas a desmoronarem pela positiva e temos a oportunidade de construir e não destruir. Então, em linhas gerais, seriam estes aspectos que eu considero. Queremos agradecer este delicioso chá que nos endossou, prenhe de conhecimento e de sabedoria. Desejamos muito bom ânimo, que o Criador faça-lhe sempre cheio do Espírito Santo, para poder potenciar os seus dons espirituais, poder sempre despertar os seus órgãos de sentido, os espirituais e a intuição, para conseguir em todo momento discernir
a boa e a perfeita vontade do Criador. Amém. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.